Eu coloquei um, cuzão. Ele colocou três, ele colocou três. Não pode clichê, não pode clichê, você vai matar ou vai matar, você vai matar ou vai morrer. Não pode clichê, não pode clichê, você vai morrer ou vai matar, você vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer, nem precisa gritar, porque eu não tenho tempo e esse mano eu vou assassinar. Porque cê tá ligado que aqui você sequela é na frente da igreja, por isso a batalha é a capela. Então, presta atenção no meu free, você tá ligado que hoje minha mãe vai sorrir. Então presta atenção, Vitinho vai cair, e tipo Zaqueu, hoje é seu dia de subir. Senão e você para. Você tá ligado que agora eu jogo as verdades na sua cara. E agora, cuzão, nessa fita não tem mais jeito. As verdades é nessa cara, sem mentira, só no GP. Contou os 30, moleque é foda, Vitinho na resposta. Então, você fala que é na frente da igreja, é a capela, eu trago a boa rima. Se a capela é o Vitinho que te ensina a doutrina. Olha que eu te falo, mano, desse jeito não pode. Tá ligado que eu te mando aqui, só os braços fortes. Você falou o papo que hoje é dia de subir, só que nessa fita, meu mano, eu me envolvo. Eu posso até subir aos céus, mas depois que eu ganhar a batalha numa carruagem de fogo. Olha que eu te falo, truta, é desse jeito, não se desespera, porque aqui eu não tô pagando de profeta. Boa, na moral. Barulhos pro primeiro round, família. Aí o MJ começou, o Vitinho respondeu, barulhos pro MJ. Barulhos pro Vitinho. MJ, Vitinho. MJ 1-0, Vitinho começa. É desse jeito, mano. Olha que eu trago aqui uma rima que não disfarça. Porque você falou que vai me assassinar, só que quem vai morrer você hoje, parça, aqui na praça. Olha que eu te digo, é desse jeito, não me esbanco. Pode ser a mesma praça, pode ser o mesmo banco. Mas desse jeito, meu mano, aqui, desse jeito destrava. Pode ser o mesmo praça, o mesmo banco, mas nem sempre é a mesma piada, ó. Então, você aqui desenrola, porque é a mesma piada e você quer o chacota. Olha que eu te falo, é desse jeito, mano. Tô sorrindo, você é o chacota, mas não paga de coringa, menino. Pode crer, já que a carruagem é de fogo, eu mostro que nessa batalha você tá ligado que o meu verso aqui é bom. Já que a carruagem é de fogo, eu vou rimar, tacar fogo em você. Bem-vindo ao Armagedon. Então presta atenção que eu não paro, porque cê tá ligado, Bruno e Marrone, aqui você sequela. Cê vai dormir no branco da praça, aí cê vai sonhar e vai cantar. Eu dormi pensando nela. Nem vou falar, porque cê tá ligado, Vitinho, que eu te elimino da minha lista. Cê não precisa sorrir, eu faço psicologia. A extração vai na sua boca quando eu virar dentista. Aí, posso dar um papo? Antes da votação, eu, mano, conscientemente sei que eu rimei menos, tá ligado? Então já quero dar a vaga pra ele, certo? A vaga da próxima fase. Não, conscientemente, caralho. Conscientemente. Não me disse